Olá, vamos para mais uma aula. Aqui, professora Karina. E na aula de hoje, nós vamos estudar o agrupamento combinação. Resolveremos exercícios do nosso livro-texto também. Todo início de aula, eu faço uma retomada das ideias importantes vistas nas aulas anteriores. Então, por este motivo, vamos com os amigos Ana, Bruno, Clara e Davi, com esses quatro, responder a algumas perguntas sobre agrupamentos, com eles sendo personagens desses agrupamentos. Então, na primeira pergunta, quantas filas podem ser formadas? Já sabemos que a palavra fila nos remete à sequência e que as sequências são agrupamentos ordenados. Neste caso, 4 objetos nos foram oferecidos, 4 pessoas nos foram oferecidas. E nós vamos formar agrupamentos ordenados utilizando as 4 pessoas oferecidas. Vimos, então, que agrupamentos desse tipo são chamados de permutações. As permutações, no caso, nós estamos fazendo uma permutação de 4 elementos, obtemos 4 fatorial, que é 24, fazendo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas poderíamos ter raciocinado da seguinte forma também, utilizando o princípio fundamental da contagem. Para o primeiro lugar da fila, tenho 4 opções de escolha. Para o segundo lugar, 3, 2, 1, o que nos resulta em 24. E esse raciocínio, utilizando o princípio fundamental da contagem, foi consequência da árvore das possibilidades. Nós podemos ter no primeiro lugar Ana, ou Bruno, ou Clara, ou Davi. Para o segundo lugar, se o primeiro lugar for ocupado por Ana, temos Bruno, Clara ou Davi. Se o primeiro for Ana e o segundo Bruno, Clara ou Davi podem ser aqui no terceiro, aqui Bruno ou Davi e aqui Bruno ou Clara. Atenção que estamos fazendo apenas considerando Ana no primeiro lugar. Nesta fila para completar, falta Davi. Nesta para completar, falta Clara. Aqui falta Davi. Aqui falta Bruno. Aqui falta Clara e aqui falta Davi. Dessa forma, com a Ana em primeiro lugar, nós temos 6 filas possíveis. Usando o mesmo raciocínio com o Bruno em primeiro lugar, temos 6 filas possíveis. Com Clara em primeiro lugar, 6 filas possíveis. E com Davi em primeiro lugar, 6 filas possíveis, resultando 24 filas possíveis, o mesmo resultado obtido por meio do princípio fundamental da contagem ou por meio da fórmula do agrupamento permutação. No segundo exemplo, com os mesmos personagens, Ana, Bruno, Clara e Davi, nós vamos querer saber de quantas maneiras podemos premiar primeiros e segundo lugares após um concurso, por exemplo. Então, nós já sabemos que essa premiação de primeiro e segundo lugares vai nos dar agrupamentos ordenados. Faz diferença você ser primeiro ou ser segundo. Neste caso, o agrupamento ordenado vai usar 2 personagens, sendo que nos foram oferecidos 4. Ou seja, o agrupamento ordenado que será utilizado aqui é o arranjo. Ou seja, nós temos que arranjar 4 pessoas em grupos ordenados de 2 pessoas.
usando a fórmula de arranjo 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, que é 4 fatorial sobre 2 fatorial, que será 24 sobre 2, que é 12. Podemos também resolver pelo princípio fundamental da contagem. Para o primeiro lugar, temos 4 opções. Para o segundo lugar, 3 opções. E isso nos dá 12 opções. Gostaríamos de revisar aqui algo que falamos, mas que pode ter passado desapercebido, é que podemos compreender essa expressão 4 fatorial sobre 2 fatorial da seguinte forma. Com as 4 pessoas, Ana, Bruno, Clara e Davi, a gente organiza em filas de 4. Só que 2 lugares dessa fila nós não vamos utilizar, porque só nos interessam os 2 primeiros lugares. Então, os 2 lugares que não serão utilizados, mas que foram ordenados aqui em cima pelo 4 fatorial, são excluídos. Podemos também resolver por árvore das possibilidades, e aqui eu vou colocar direto os resultados obtidos da árvore das possibilidades. Ou seja, pode ser a Ana em primeiro lugar e Bruno em segundo, Ana em primeiro, Clara em segundo, Ana em primeiro, Davi em segundo. Pode ser Bruno em primeiro e Ana em segundo, Bruno em primeiro e Clara em segundo, Bruno em primeiro e Davi em segundo. Agora, com Clara em primeiro lugar, pode ser Clara em primeiro e Ana em segundo, Clara em primeiro e Bruno em segundo, Clara em primeiro e Davi em segundo. Finalmente, com Davi em primeiro lugar, pode ser Davi em primeiro e Ana em segundo, Davi em primeiro, Bruno em segundo, Davi em primeiro, Clara em segundo, resultando nos 12 resultados possíveis para essa classificação. No terceiro exemplo, ainda envolvendo Ana, Bruno, Clara e Davi, a pergunta é: quantas duplas de estudo podem ser formadas? Ou seja, no exemplo A, nós fizemos uma fila com os 4. No exemplo B, nós classificamos esses 4 em primeiro e segundo lugares. Ambos os agrupamentos do item A e do item B, agrupamentos ordenados. Mas agora, neste exemplo C, nós queremos apenas formar duplas de estudo. Ou seja, duplas de estudo não tem ordenação, não tem posição, não tem classificação. São agrupamentos, então, não ordenados. Esses agrupamentos não ordenados, onde serão oferecidos uma quantidade N, e nós temos que formar agrupamentos com uma quantidade P, serão chamados de combinações. E indicaremos por combinação de N elementos tomados em grupos de P, tomados P a P. E do mesmo jeito que os agrupamentos formados nos itens A e B, as permutações e os arranjos, eram sequências, combinações serão conjuntos, que são agrupamentos não ordenados. Então, agora vamos tratar de entender como fazemos essa contagem. Queremos, utilizando esses 4 personagens, formar duplas de estudo com 2 personagens. Nós vimos no exemplo anterior que existem 12 duplas possíveis de formarmos com esses 4 personagens. Só que agora, observem que para este nosso exercício, a dupla de estudo Ana-Bruno
É a mesma dupla de estudo Bruno-Ana. Então, essa daqui a gente não precisa contar. A dupla de estudo Ana-Clara é a mesma dupla de estudo Clara-Ana. Então, nós não precisamos contar. E por aí nós vamos eliminando aquelas duplas que são formadas pelo mesmo personagem, pelos mesmos personagens já presentes em outras duplas. Dessa forma, dessas 12 duplas, as que nos interessam para este exercício são 6. Então, imagino que entendemos o espírito da combinação, né? Como que faz diferença formar grupos ordenados e grupos não ordenados. Vamos entender agora como vai se formando a fórmula final. Para isso, nós vamos começar aqui. Se nós estivéssemos formando duplas ordenadas, né? Primeiro e segundo lugar, nós teríamos feito 4 vezes 3, que dá 24. Mas acontece que, desculpa, que dá 12. Mas acontece que quando a gente faz 4 vezes 3, nós fizemos isso em todas as aulas de análise combinatória até agora, está implícito nesse raciocínio, nós repetimos isso em cada aula várias vezes, está implícita aqui uma ordenação. Só que agora, nesse exercício, essa ordenação não nos interessa, nós queremos excluir essa ordenação. Então, nós vamos excluir a ordenação de 2 posições. Excluímos a ordenação de 2 posições. 12 dividido por 2, 6. E aí começa a fazer sentido o que estamos falando. Então, aqui temos um raciocínio. Mas precisamos chegar na fórmula. Então, vamos para este passo aqui. 4 vezes 3 sobre 2 fatorial foi o que nós acabamos de fazer. Mas, para que tudo vire uma expressão com fatorial, aqui precisaria aparecer 2 vezes 1, para que no numerador surgisse o 4 fatorial. Esse 2 fatorial nós já temos. Só que para o resultado mesmo é esse que está em preto, 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. Se nós acrescentarmos 2 vezes 1, para que o resultado não se altere, a gente tem que dividir por 2 vezes 1 também. E 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então, quando nós fizermos a combinação de 4 elementos formados em grupos de 2, que é o caso deste exercício, nós vamos usar 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial e o 2 fatorial, generalizando, combinação de n elementos tomados P a P. N fatorial, n menos P fatorial vezes P fatorial. Nesse primeiro exercício 56, são oferecidas as expressões de combinação e o enunciado diz claramente para aplicarmos o princípio fundamental da contagem e não a fórmula. De nossa parte, nós vamos fazer das duas maneiras. Utilizando o princípio fundamental da contagem, o que nós temos? Que formar grupos de 3. E temos disponíveis 5 objetos, 5 vezes 4 vezes 3. Sabemos que dessa forma o grupo está ordenado, mas a combinação é um grupo não ordenado. Então, para que nós possamos excluir a ordem deste raciocínio, nós vamos excluir 3 fatorial, que é o que nós fazemos para ordenar 3 objetos. Dessa forma, 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2 vezes 1 é igual, simplificamos o 3,
5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Caso tivéssemos preferido usar a fórmula, combinação de 5 tomados 3 a 3 seria 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 5 vezes 4, 20, 2 fatorial é 2 mesmo, 20 dividido por 2, 10. Para fixar, mais uma vez, pelo princípio fundamental da contagem, 4 elementos estão sendo utilizados no agrupamento. 6 são oferecidos, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Combinação é agrupamento não ordenado, vamos excluir a ordenação feita entre 4 elementos. Dessa forma, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 e 3 podem ser simplificados. 6 vezes 5, 30 sobre 2, 15. Utilizando a fórmula, combinação de 6, 4 a 4, 6 fatorial, 6 menos 4 fatorial, vezes o 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 6 menos 4, 2 fatorial. 4 fatorial que já tínhamos. Simplificamos. 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é 2. Isso nos dá 15 outra vez. Então, agora começam a aparecer os problemas envolvendo a ideia de combinação. Atenção que quando os problemas estiverem todos misturados, nós vamos ter que ter especial cuidado ao lermos o enunciado para identificar se aquele agrupamento é ordenado, permutação ou arranjo, ou não ordenado, combinação. Essa parte passa a ser uma parte muito importante da interpretação de um exercício de análise combinatória. Então, começam a surgir palavras que a gente vai começar a ligar a agrupamentos não ordenados, e uma dessas palavras é comissão. Uma comissão de 4 membros deve ser escolhida entre 7 pessoas. De quantos modos diferentes essa comissão pode ser formada se seus componentes terão funções idênticas? Então, com essa explicação, que os componentes terão funções idênticas, reforça mais ainda de que esse agrupamento que será montado aqui é não ordenado, ou seja, todos têm a mesma função. A posição entre eles não é importante, não existe uma classificação. Então, resolvendo pelo princípio fundamental da contagem, deixarei a escolha de vocês se usa a fórmula de combinação ou não. Nós temos 4 lugares na comissão e 7 pessoas foram oferecidas. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Acontece que a comissão é um agrupamento não ordenado, então essas 4 posições ordenadas que nós colocamos aqui serão excluídas, né? Então, o que nós estamos excluindo aqui é o ordenamento de 4 posições. Isso será 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplificamos 4 com 4, 3 vezes 2 é 6, ou seja, é possível formarmos 35 comissões de 4 pessoas, tendo 7 pessoas disponíveis. Na questão 62, para montar uma prova de 5 questões distintas, um professor dispõe de apenas uma questão de cada um dos 8 assuntos estudados. E aí ele vai descrever os 8 assuntos: semelhança de triângulos, sistemas lineares, função afim, função quadrática,
logaritmo, permutações simples, combinações simples e funções trigonométricas. De quantas maneiras distintas ele pode escolher as questões? Então, não esquecendo que ele vai ter que fazer 5 escolhas. Se, obrigatoriamente, as questões sobre logaritmo e função quadrática devem fazer parte da prova. Então, são 5 questões que precisam ser escolhidas. Logaritmo e função quadrática já estão obrigatoriamente fazendo parte da prova. Sobram 3 questões para serem escolhidas. Dos 8 assuntos, 2 já foram escolhidos, então sobram 6 assuntos. Então, nos resta o quê? Dentre esses 6 assuntos, escolher 3 para fazerem parte da prova. Em algum momento deste exercício foi falado em primeira questão, segunda questão, ou seja, foi ventilado algum ordenamento entre essas questões? Não. Então, nós estamos diante de um caso de combinação e nós precisamos fazer combinação de 6 assuntos em grupos de 3 assuntos. Vou de novo utilizar o princípio fundamental da contagem. 6 vezes 5 vezes 4, que são as 3 questões ainda a serem escolhidas. Como é um grupo não ordenado, é uma combinação, vamos excluir a ordenação de 3 posições. E aí, 3 fatorial é 6. Nos sobra 5 vezes 4, ou seja, essa prova poderá ser feita de 20 questões, de 20 maneiras, diferentes. No exercício 60, nós temos um polígono convexo formado, cujos vértices são esses 7 pontos. Logo, é um polígono de 7 lados, conhecido por nós como heptágono. Não é um polígono regular. Quantos segmentos de reta têm extremos em 2 vértices distintos do polígono? Então, na verdade, agora, os agrupamentos que nós queremos contar são segmentos de reta. Segmentos de reta, por exemplo, o segmento AB, também pode ser escrito como segmento BA e está querendo dizer, está se referindo ao mesmo segmento. Logo, a gente já pode concluir que a ordem entre a posição dos vértices não é importante para determinar o segmento. Logo, quando pensarmos de que forma podemos pegar 7 pontos e com eles formar agrupamentos de 2 pontos, agrupamentos não ordenados, para saber quantos segmentos de reta podem ser formados, estamos pensando no item A, numa combinação de 7 pontos tomados 2 a 2. Para fazer diferente, vou usar a fórmula 7 fatorial, 7 menos 5 fatorial vezes 2 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, desculpa, que é 7 menos 2, eu já botei o resultado. 7 menos 2. E aí temos aqui 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre... E eu estou tentando corrigir e não está dando certo, mas agora acho que foi. 7 menos 2 fatorial é 5 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo a simplificação, nós vamos ter 42 dividido por 2, que dá 21. Nós conseguimos, então, formar 21 segmentos de reta, envolvendo esses 7 pontos oferecidos aqui. Na letra B, ele pergunta quantos desses 21 segmentos de reta obtidos no item anterior
são diagonais do polígono. Lembrando que as diagonais são segmentos de retas formados por pontos não adjacentes, por pontos não vizinhos. Então, já que o total é 21, e desses 21, 7 são lados, diagonais serão o total menos 7, que são os lados. Ou seja, nós temos 14 diagonais. E aí, quem lembra da geometria plana, a fórmula das diagonais de um polígono, pode verificar se o resultado que nós encontramos está correto. Então, 7 vezes 4 sobre 2, que vai ser 28 sobre 2, que dá exatamente 14. Na verdade, a fórmula das diagonais ela é uma consequência da análise combinatória. Recomendo que quem se interesse verifique de onde vem essa fórmula utilizando análise combinatória. E no último exercício da aula, o exercício 64, nós vamos ler com cuidado, que esse já vai ter um detalhe diferente. Para a escalação das 4 comissárias de bordo de um voo, há 9 comissárias disponíveis, das quais 2 são irmãs. Então, são 9 comissárias disponíveis, sendo 7 sem problemas e 2 que são irmãs. Eu já estou dando aqui um spoiler, porque ser irmã nessa companhia aérea será um problema. De quantas maneiras diferentes pode ser feita a escalação, né, das 4 comissárias? Então, com 4 comissárias de cada vez, pode ser feita essa escalação se a companhia aérea não permite parentes na mesma tripulação. Então, como poderiam ser feitas essas comissões de 4 comissárias de bordo? Poderia ser uma comissão sem as irmãs, poderia ser uma comissão apenas com a irmã A, poderia ser uma comissão apenas com a irmã B, poderia ser uma comissão com as 2 irmãs A e B, sendo que essa daqui não serve para a empresa aérea. Então, o que nos interessa, as comissões que nos interessam são essas 3 aqui, esses 3 tipos. Então, nós poderíamos pensar, em vez de calcular essa comissão e essa comissão e depois somar seus resultados, aquele outro resultado que nós já trabalhamos, aquela outra experiência que nós já tivemos em outros exercícios de aulas anteriores, que é o total das comissões menos as comissões que não interessam. E as comissões que não interessam são aquelas que têm as 2 irmãs A e B juntas na mesma comissão. Então, o total de comissões, vamos lá, são 4 comissárias, 9 disponíveis. Comissões não têm ordenação, exclui a ordenação. Então, temos 9, 8, 7, 6, sobre 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 8 por 4 dá 2. E fazendo essa operação,
encontramos 126. Então, esse é o número do total de comissões que podemos fazer. Agora, vamos ver quais são as comissões que não nos interessam. Não nos interessam se as duas irmãs estiverem juntas aqui nessa comissão. Então, na verdade, o que sobra para a gente escolher nessa comissão? 2 espaços e 7 comissárias, porque as duas irmãs já foram colocadas aqui. 7 vezes 6, e nós estamos fazendo apenas a escolha dessas duas, 2 fatorial. Então, seria 42 vezes 2, que dá 21. 126 menos 21, um total de 105 comissões, onde as duas irmãs não aparecem juntas. Ou são comissões sem as irmãs, ou apenas com a irmã A, ou apenas com a irmã B. Bem, gente, espero que vocês tenham aproveitado, que tenham entendido. A partir da semana que vem, faremos exercícios variados sobre análise combinatória, inclusive misturando grupos ordenados e não ordenados, para que possamos, ao longo das resoluções, identificar a ordenação ou não desses agrupamentos. Até lá!